Olá, pessoal, vamos direto ao ponto nesta análise de hoje. O tema é simplesmente fascinante. Como uma organização pode largar de vez o achismo, aquela gestão baseada em pura intuição, e abraçar as evidências. E o melhor, sem gastar absolutamente nada com novos softwares. Vamos mergulhar num estudo de caso real de alunos da Univesp e descobrir o imenso poder do que a gente já tem nas mãos. E aí surge aquela pergunta de ouro. Estar em um ambiente cheio de tecnologia avançada e, mesmo assim, tomar decisões totalmente às cegas é um problema quase universal no mundo dos negócios. É aquela velha e frustrante história de estar sentado em uma verdadeira mina de ouro, mas não ter sequer uma picareta para extrair o valor que está escondido ali. A nossa jornada vai seguir um roteiro bem claro. Vamos passar pelo desafio da Essencial Med, o preço da gestão intuitiva, os dados escondidos no sistema, a solução através de KPIs e fechar com o futuro baseado em evidências. Ponto 1. O desafio da Essencial Med. Para contextualizar, a rotina dessa clínica de saúde ocupacional é marcada por aquele caos que muita gente conhece bem. Ajustes manuais de agenda o tempo todo, cadastros que chegam parecendo um quebra-cabeça faltando peça e aqueles gargalos que são inevitáveis, não é verdade? Principalmente no começo da manhã, no fim do dia e na virada do mês. O resultado prático disso tudo não podia ser outro. Pacientes frustrados e uma recepção lidando constantemente com reclamações sobre o tempo de espera. E isso nos leva perfeitamente ao ponto 2, o preço da gestão intuitiva. Esses atritos diários ilustram muito bem a raiz da questão. De um lado, a gente tem a tentativa de adivinhar os picos de movimento e ficar apagando incêndios com os olhos vendados, dependendo apenas do famoso instinto e da memória da equipe. Do outro lado, o cenário ideal, saber o momento exato de cada gargalo antes mesmo que ele aconteça. Esse é o enorme ponto cego de confiar só no feeling para guiar a operação no dia a dia. Vamos ao ponto 3, dados escondidos no sistema. Aqui vem a grande reviravolta da história. A solução já existia lá dentro. Observando a interface do software atual da clínica, chamado ESO, fica muito evidente que os dados estão literalmente escondidos à vista de todos. O rastreio de pacientes a chegar e aguardando atendimento já acontece em tempo real. Ou seja, a engrenagem está rodando perfeitamente. E o nível de detalhe vai ainda mais fundo. O sistema captura carimbos de tempo exatos para procedimentos como audiometria e avaliação clínica. Ele sabe o segundo preciso em que o status muda para em atendimento e quando é finalizado. É uma riqueza imensa de informações que está lá, totalmente adormecida, implorando para ser usada de forma estratégica em vez de ficar apenas parada no servidor. Foi exatamente para resolver isso que a equipe do projeto da Univesp entrou em ação com uma metodologia lógica em 3 passos. Primeiro, a observação direta do caos diário na clínica. Segundo, uma análise minuciosa da capacidade desse sistema existente, descobrindo tudo o que ele já era capaz de registrar. E, por fim, o desenho de uma solução cirúrgica através de indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs. Tem uma frase acadêmica clássica de Kaplan e Norton que ancora perfeitamente essa intervenção, traduzindo a estratégia organizacional em medidas mensuráveis. É exatamente isso. Indicadores estruturados funcionam como uma lente, pegando objetivos de negócios que parecem super abstratos e focando tudo em uma realidade que a gente pode, de fato, medir. Afinal, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Passando agora para o ponto 4, a solução através de KPIs. Então, aqui está a nova fundação da clínica. Os estudantes não propuseram planilhas intermináveis ou softwares mirabolantes. A solução foi uma planta baixa com 5 indicadores-chave muito precisos para aproveitar os dados que já existiam. Vamos dar uma olhada nos mais impactantes para entender como isso muda o jogo na prática. O primeiro deles é o tempo médio de atendimento. Quando a gente acompanha o tempo exato do início ao fim do serviço usando os registros do sistema, isso ataca de frente aquele problema das reclamações sobre o tempo de espera. A gestão simplesmente para de achar que a clínica está cheia e passa a ver exatamente onde as coisas travam e quais horários realmente geram sobrecarga. Em seguida, temos o índice de remarcação. Em vez de a equipe se frustrar apenas porque os pacientes faltam ou mudam de horário, calcular a proporção exata de remarcações muda toda a dinâmica. A clínica deixa de ser apenas reativa aos buracos na agenda e passa a organizar o fluxo diário de forma proativa, ajustando tudo antes que os problemas virem uma bola de neve. E tem também a taxa de retrabalho administrativo. Basta lembrar dos cadastros incompletos e das falhas de comunicação entre a recepção e o consultório. Pois é, monitorar o retrabalho garante que essas falhas não sejam engolidas pela correria do dia a dia.
Elas passam a ser quantificadas, o que permite melhorar a comunicação entre os setores e, por fim, eliminar esses gargalos de vez. Chegamos ao ponto 5. O futuro baseado em evidências. A grande lição técnica de todo esse processo é incrível. Implementar esses indicadores representou uma mudança operacional gigantesca. Usar informações que já estão lá, organizadas por KPIs simples e bem pensados, transforma dados inativos em uma lente poderosa para a eficiência. E o mais brilhante, tudo isso sem grandes choques na estrutura e sem comprar nada novo. É a inteligência aplicada ao que já se tem em casa. E ao ver essa transformação toda, fica no ar uma provocação muito importante. Quantas outras organizações por aí estão neste exato momento operando no escuro enquanto sentam em verdadeiras minas de ouro de dados digitais que não estão sendo explorados? A inteligência que falta pode, na verdade, não estar no próximo sistema caríssimo que vai ser comprado, mas sim naqueles dados que já estão lá, apenas esperando para serem interpretados.